nas plataformas digitais. Agora é hora do programa Bem de Manhã. Olá, sou o pastor William Felipe Zacarias e como é bom estar com você no programa Bem de Manhã. O tema da nossa semana, que se encerra hoje, é uma pergunta: o que te aprisiona? Hoje é o nosso último programa dessa interessante e sim, talvez até infelizmente, polêmica série, embora talvez não deveria ser tão polêmica assim. E o texto de hoje foi escrito por Lindau Bywater. Hoje vamos falar sobre liberdade. Um tema apropriado ao nos aproximarmos do fim da semana de reflexão sobre prisões, dedicando alguns instantes para ponderar sobre como usufruímos da liberdade que nos foi concedida. E para agradecer a Deus que promete nos libertar, independentemente de nossa jornada, se por vales sombrios ou pastagens tranquilas. Semente caiu nesse solo, selou seu destino, o verbo se fez nosso irmão. Chegou cá na terra no colo de um vento divino, mostrou o que é doação. Semente que morre, que brota então, da uva ao vinho, do trigo ao pão, e destes a fé e a esperança, na festa da ressurreição. Semente que morre, que brota do chão, da uva e do trigo se faz vinho e pão, e destes o amor se alimenta, na festa da libertação. A planta cresceu e das flores nascerão os frutos, o amor entre nós semeou. Mas não escapou dos horrores de homens tão brutos, e a planta em silêncio tombou. Semente que morre, que brota então, da uva ao vinho, do trigo ao pão, e destes a fé e a esperança, na festa da ressurreição. Semente que morre, que brota do chão, da uva e do trigo se faz vinho e pão, e destes o amor se alimenta, na festa da libertação. Terceira manhã gloriosa, brotou novamente a planta em divina ação. E hoje já bem mais vistosa, a frágil semente ainda é seu forte refrão. Semente que morre, que brota então, da uva ao vinho, do trigo ao pão, e destes a fé e a esperança, na festa da ressurreição. Semente que morre, que brota do chão, da uva e do trigo se faz vinho e pão, e destes o amor se alimenta, na festa da libertação. Nossa leitura de hoje vem da primeira carta de Pedro e aborda alguns temas que, confesso, me causam desconforto. Frequentemente sinto a tentação de evitar tais passagens. No entanto, acredito que há uma riqueza imensa a ser encontrada se encararmos diretamente esses antigos textos. Então lemos 1 Pedro, capítulo 2, versos 13 a 21.
Sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como pessoas livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o Rei. Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso, porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo da sua consciência para com Deus. Pois que glória há se pecando e sendo esbofetados por isso, o suportais com paciência? Se enfrentando quando praticai o bem, sois igualmente afligidos, e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os vossos passos. O apóstolo Pedro viveu há cerca de 2000 anos em uma sociedade muito diferente da nossa. Seus pontos de vista sobre governo, escravidão e sofrimento são desafiadores. Em vez de apenas destacar suas palavras mais animadoras, quero sim me envolver com essas partes mais complicadas, fazendo o que o povo de Deus tem feito há séculos: debater o significado das Escrituras e levar suas questões a Deus em oração. Sim, ouviremos a parte complicada e oraremos a Deus. A primeira diz: por amor ao Senhor, submetam-se às autoridades deste mundo. Pedro escreveu isso a uma igreja dispersa, muitos dos quais estavam sendo perseguidos pelas autoridades. Então oramos. Senhor, como devo entender esta instrução de submissão? Devemos nos submeter mesmo quando o governo parece equivocado, opressor ou corrupto? Como entender o fato de o próprio Pedro ter se recusado a ceder quando as autoridades o proibiram de pregar? Quando é certo ceder e quando é certo resistir? Deus de toda sabedoria, conceda-nos discernimento. Ó Deus, Pedro, teu servo, exortou os teus leitores a honrar e respeitar aqueles que têm o fardo da liderança. Senhor, agradecemos o privilégio de vivermos sob o Estado de Direito. Celebramos também nesta oração nossa liberdade de escolha, de voto, de protesto e de resistência. E levamos diante de Ti aqueles que são privados dessas liberdades. Senhor, em Tua misericórdia, escuta a nossa oração. Amém. Segunda parte. Pedro diz: escravos, obedeçam a seus senhores com todo respeito, pois só aos bons e justos, não só aos bons e justos, mas também aos maus. Aí está de novo essa palavra submeter em um contexto que era norma no tempo de Pedro, mas repugnante no nosso contexto da escravidão. Então oremos. Senhor, lamentamos pensar em escravos sendo instruídos a se submeterem ao serem propriedade de outro ser humano. Como podemos compreender que se submeter voluntariamente à escravidão possa ser visto como agradável a Ti ou como meio de propagar as boas novas de Teu Filho Jesus? Deus de toda sabedoria, nos dê entendimento. Agradecemos a todos que lutaram pela causa da abolição da escravidão no mundo inteiro. E oramos por todos aqueles que tragicamente continuam escravizados hoje. Senhor, em Tua misericórdia, escuta a nossa oração. Amém. E então Pedro diz: vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para o mal. Vivam
como servos de Deus. Oremos. Deus misericordioso, perdoa-nos quando damos a liberdade como certa. Auxilia-nos nas horas em que nos sentimos oprimidos por problemas de saúde, familiares ou financeiros. Mostra-nos, ó Deus, como usar a nossa liberdade para, através dela, também libertar outros. Mostra-nos como usarmos a nossa liberdade de maneira responsável para causar diferença no mundo e na sociedade em que vivemos, principalmente ali onde há prisões emocionais, prisões espirituais. Que tua liberdade nos auxilie. Que você possa conhecer hoje a liberdade para a qual nosso Deus criou você. Que você possa levantar-se hoje na liberdade que Cristo conquistou para você. E que você possa se alegrar hoje na liberdade que apenas o Espírito Santo pode conceder. Você ouviu o programa Bem de Manhã, texto Lindau Bywater, adaptação e locução, pastor William Felipe Zacarias. Na próxima semana, uma nova série para você. Eu espero desde agora você lá. Tchau, gente!